Você já se pegou falando quando o silêncio teria sido sua melhor resposta? Hoje vamos explorar 15 situações em que ficar em silêncio pode ser a atitude mais poderosa que você pode tomar. Este vídeo vai mostrar como a sabedoria estoica nos ensina que nem sempre precisamos reagir com palavras, mas sim com serenidade e presença. Em um mundo onde todos parecem ter uma opinião, o silêncio se torna uma ferramenta valiosa de controle emocional e autoconsciência. Você já se arrependeu de ter dito algo em um momento de raiva ou ansiedade? Já se perguntou como seria se tivesse ficado em silêncio em certas situações? Ao assistir este vídeo, você vai entender como e por que escolher o silêncio pode mudar o rumo de muitas interações em sua vida, trazendo mais paz e clareza para suas decisões. Se você busca mais equilíbrio e quer evitar conflitos desnecessários, fica comigo até o final para descobrir como o silêncio pode ser seu maior aliado nas horas mais decisivas. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas dentro da filosofia estoica. E isso porque ele nos ajuda a controlar a única coisa que de fato podemos, nós mesmos. Para os estoicos, a verdadeira força vem do domínio sobre as nossas reações e não das circunstâncias ao nosso redor. Quando escolhemos o silêncio, estamos assumindo o controle, evitando que as emoções, impulsos e influências externas ditem nosso comportamento. Em vez de sermos levados pela raiva, pela ansiedade ou pela necessidade de responder a tudo, aprendemos a pausar e refletir antes de agir. Imagine quantas vezes uma palavra dita no calor do momento já criou um problema maior do que o necessário. No estoicismo, o silêncio nos permite esse espaço de reflexão. Ele oferece a chance de analisar a situação com clareza, ponderar as possíveis consequências e só então decidir a melhor maneira de responder. Marco Aurélio, um dos principais nomes do estoicismo, dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. O silêncio nos ajuda a ajustar essa visão, a enxergar a realidade sem as distorções causadas pelas emoções. Pensando nisso hoje, eu vou lhe apresentar 15 situações que devemos nos atentar e nos manter em silêncio para que tudo saia conforme o esperado. Situação número 1. Quando somos criticados injustamente. Ser criticado injustamente é uma das experiências mais frustrantes que podemos enfrentar. A sensação de ser mal compreendido ou atacado sem motivo nos leva facilmente a querer nos defender de imediato, mas nem sempre essa é a melhor estratégia. Quando alguém nos critica de forma injusta, o primeiro passo é respirar fundo e não reagir impulsivamente. As palavras ditas no calor do momento podem acabar gerando mais conflitos do que soluções. A filosofia estoica nos ensina a valorizar a opinião que realmente importa, a nossa própria. Claro, isso não significa ignorar o que os outros dizem, mas sim filtrar essas críticas de forma inteligente. Pergunte-se, essa crítica tem algum fundamento, mesmo que seja pequena, ou é completamente injusta? Se houver algo que possamos aprender, vale a pena refletir sobre isso. Se for uma crítica que não tem base, então talvez o melhor a fazer seja deixá-la passar sem se desgastar. Outro ponto importante é lembrar que muitas vezes as críticas injustas dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Às vezes, as pessoas projetam suas frustrações, inseguranças ou até inveja nos outros. Nesse cenário, o silêncio pode ser sua maior resposta. Não alimentar a situação com discussões intermináveis ou explicações desnecessárias é uma maneira de mostrar força e autocontrole.
A verdade é que ninguém gosta de ser criticado, mas quanto mais focamos em nossas reações, mais percebemos que temos o poder de escolher como lidar com essas situações. Quando você aceita que não pode controlar o que os outros pensam ou dizem, mas pode controlar como você reage, começa a se libertar desse peso. A crítica injusta só tem o impacto que damos a ela. Além disso, o tempo é um grande aliado. Em muitos casos, o que parece ser uma crítica dolorosa em um primeiro momento, com o tempo, se mostra irrelevante. Quanto menos nos apegamos a essas críticas, mais fácil se torna seguir em frente. E muitas vezes, as pessoas que criticam injustamente acabam se contradizendo ou perdendo a credibilidade por si mesmas. No final, quando somos criticados injustamente, a verdadeira vitória está em manter a calma e não deixar que as palavras dos outros definem nosso valor. Saber que somos donos da nossa própria narrativa, independentemente do que os outros pensem, é o que realmente nos fortalece. E com essa mentalidade podemos seguir em frente com confiança, sem nos deixar abalar por críticas infundadas. Situação número 2. Como lidar com rumores. Rumores podem ser desconfortáveis, principalmente quando nos vemos no centro deles. Quando alguém espalha boatos sobre nós, a primeira reação pode ser de frustração, raiva ou até de tentar confrontar a situação de imediato. No entanto, é importante entender que nem sempre podemos controlar o que os outros falam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Manter a calma é o primeiro passo para lidar com rumores de forma inteligente e madura. O estoicismo nos ensina a não nos preocupar tanto com a opinião dos outros, mas sim com o que está sob nosso controle. Se você sabe que o que está sendo dito não é verdade, gastar energia tentando combater cada rumor pode ser um esforço inútil. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Com o tempo, as pessoas tendem a ver a verdade por si mesmas. O comportamento fala muito mais alto do que palavras. Outro ponto é que, muitas vezes, os rumores se espalham porque alimentamos a curiosidade das pessoas. Quanto mais reagimos ou demonstramos estar afetados, mais combustível damos para que o boato continue. Por isso, uma atitude tranquila e confiante, sem entrar em conflitos ou explicações desnecessárias, pode ser a forma mais eficaz de desarmar quem espalha esses rumores. Quando não damos atenção, os rumores perdem a força. Isso não significa que devemos ignorar completamente o problema. Dependendo da situação, uma conversa calma e direta com a pessoa que começou o boato pode ser uma boa ideia. Às vezes, o que começou como um mal-entendido pode ser resolvido com uma simples troca de palavras. No entanto, essa abordagem só é válida se você sentir que a outra pessoa está aberta ao diálogo e à resolução. Outro ponto importante é lembrar que os rumores dizem mais sobre quem os espalha do que sobre você. As pessoas que sentem a necessidade de falar dos outros, geralmente, estão lidando com suas próprias inseguranças e problemas. Entender isso pode ajudar a não levar as coisas para o lado pessoal. No fundo, você não tem controle sobre o que falam, mas pode escolher não se deixar afetar. A melhor maneira de lidar com rumores é viver de acordo com os seus valores. Quando você tem clareza de quem é e do que acredita, fica muito mais fácil ignorar as vozes externas. O tempo e suas ações falam por si só. Quando você permanece fiel a si mesmo, os rumores eventualmente se desfazem, e o que prevalece é a sua integridade. 3. Como lidar com a perda? Lidar com a perda é um dos maiores desafios que enfrentamos na vida. Seja a perda de um ente querido, de um emprego, de um relacionamento ou de uma oportunidade, a dor é sempre profunda, mas o estoicismo nos oferece uma maneira de enxergar a perda de uma forma que nos ajuda a seguir em frente. A ideia central é que tudo na vida é transitório, e ao aceitar essa verdade, podemos encontrar um certo nível de paz, mesmo em meio à dor.
O primeiro passo para lidar com a perda é permitir-se sentir. A filosofia estoica não fala sobre negar suas emoções, mas sim sobre entender e processá-las de maneira saudável. Sentir tristeza, saudade ou frustração é natural. O importante é não se deixar ser consumido por essas emoções. Reconhecer a dor é essencial, mas precisamos evitar que ela controle nossas ações e nosso futuro. Em vez de resistir à perda, o estoicismo nos ensina a aceitar que certas coisas estão fora do nosso controle. Não podemos impedir que mudanças aconteçam, mas podemos controlar a maneira como reagimos a elas. Quando abraçamos essa ideia, começamos a ver que a perda, embora dolorosa, faz parte do ciclo natural da vida. Resistir só prolonga o sofrimento, enquanto aceitar nos permite curar e crescer. Uma das chaves para lidar com a perda é focar no presente. Muitas vezes, ficamos presos ao que poderíamos ter feito de diferente ou ao que perdemos. No entanto, a única coisa que realmente temos é o agora. Praticar o mindfulness, estar presente no momento, nos ajuda a encontrar alívio e força. O passado já foi, e o futuro ainda não chegou. Então, o que resta é como vivemos este momento. Outra maneira de lidar com a perda é aprender com ela. Cada perda traz lições sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre o que realmente importa. O estoicismo nos ensina a refletir sobre esses momentos e a usá-los para nosso crescimento pessoal. Pergunte-se: o que essa perda me ensinou? Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte e resiliente no futuro? Lembre-se de que a vida segue em frente, mesmo quando parece impossível. A dor da perda eventualmente diminui, e novos momentos de alegria e satisfação surgem. Ao manter uma atitude de aceitação e de aprendizado, você não apenas lida melhor com a perda, mas também descobre uma força interior que talvez nem soubesse que tinha. 4. Ao lidar com a raiva. Lidar com a raiva é uma tarefa que exige paciência e autocontrole. Todos nós sentimos raiva em algum momento. É uma emoção humana natural. O problema não é sentir raiva, mas sim como escolhemos reagir a ela. O estoicismo nos ensina que a raiva, quando não controlada, pode nos levar a decisões precipitadas e ações das quais podemos nos arrepender. Por isso, dominar essa emoção é um passo importante para viver com mais equilíbrio. Quando sentimos raiva, a primeira reação costuma ser agir no impulso. Queremos responder, confrontar, gritar. No entanto, esse é o momento em que o autocontrole deve entrar em ação. A raiva é um estado passageiro, e muitas vezes ela diminui se nos permitirmos pausar, respirar e pensar antes de agir. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que encontramos o poder de escolher uma reação mais sábia. Outro aspecto que o estoicismo nos ensina é que muitas vezes a raiva surge de expectativas não atendidas. Esperamos que as pessoas ajam de determinada maneira, que as coisas corram conforme o planejado, e quando isso não acontece, ficamos frustrados. Ao reconhecer que não podemos controlar as ações dos outros ou as circunstâncias ao nosso redor, mas apenas nossa própria atitude, começamos a reduzir as situações que geram raiva. É importante também lembrar que a raiva nos cega. Quando estamos tomados por ela, nossa visão do mundo se torna distorcida e tendemos a interpretar tudo como um ataque pessoal. A filosofia estoica nos convida a adotar uma visão mais objetiva. Antes de reagir, pergunte-se: essa situação é realmente tão grave quanto parece? Muitas vezes, com um pouco de distanciamento, percebemos que a raiva não vale a pena. Outro ponto essencial é saber reconhecer os sinais de quando a raiva está tomando conta. Aprender a identificar os gatilhos que nos irritam pode nos ajudar a nos preparar melhor para lidar com eles no futuro. Com prática, podemos começar a ver a raiva surgindo e, em vez de deixar que ela nos domine, podemos escolher deixá-la ir sem reagir impulsivamente. Ao lidar com a raiva, o mais importante é lembrar que ela é temporária.
Como todas as emoções, ela passa, e quando a raiva diminui, o que fica são as consequências das nossas ações. Ao praticar o autocontrole e a calma, você não só evita conflitos desnecessários, mas também mantém sua paz interior. Afinal, nada é mais valioso do que a tranquilidade que vem de saber que você é o mestre das suas emoções. 5. Diante de críticas destrutivas. Críticas destrutivas podem atingir em cheio a nossa autoestima, mas a maneira como reagimos a elas faz toda a diferença. Quando somos alvo desse tipo de crítica, a tendência é levar para o lado pessoal e sentir raiva ou tristeza. No entanto, a filosofia estoica nos convida a adotar uma postura mais equilibrada. Em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher avaliar a crítica de forma racional, separando o que é útil do que é apenas uma tentativa de nos derrubar. Uma das primeiras coisas que devemos lembrar é que muitas vezes as críticas destrutivas dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Pessoas que atacam os outros geralmente estão lidando com suas próprias inseguranças. Ao perceber isso, você consegue se afastar da situação emocionalmente, entendendo que essa crítica não define quem você é, mas sim reflete os problemas internos de quem a fez. É claro que nem sempre é fácil ignorar essas críticas, mas também não é necessário responder a todas elas. Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, disse: "A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." Ou seja, ao não se deixar abalar por palavras mal intencionadas, você demonstra força e maturidade. Responder à altura, muitas vezes, só alimenta o ciclo de negatividade. Outro ponto importante é usar as críticas, até mesmo as destrutivas, como oportunidade de aprendizado. Pergunte-se: há algo de verdadeiro nessa crítica que eu posso melhorar? Se a resposta for sim, ótimo. Se não, deixe que a crítica passe como uma folha levada pelo vento. O que realmente importa é o que você pensa de si mesmo, não o que os outros dizem em momentos de rancor ou inveja. Manter o controle emocional diante de críticas destrutivas é uma demonstração de autocontrole. Ao praticar o silêncio ou responder com calma, você mostra que não está disposto a descer ao mesmo nível de quem te atacou. Isso não significa que você deve aceitar injustiças, mas sim que não precisa reagir de forma impulsiva. Sua paz vale mais do que uma discussão. Críticas destrutivas só têm o poder que damos a elas. Se você escolher não se afetar e continuar focado no que realmente importa, o seu crescimento pessoal, essas críticas perdem a força. O importante é não deixar que elas desviem você do seu caminho. Lembre-se, é a sua reação que determina o impacto dessas palavras na sua vida. 6. Em situações de injustiça. Situações de injustiça são profundamente desconcertantes. Quando nos deparamos com algo que claramente não é justo, o impulso inicial é reagir, nos defender ou lutar pelo que acreditamos ser correto. No entanto, nem sempre reagir no calor do momento é a melhor escolha. O estoicismo nos ensina que, em situações de injustiça, o autocontrole e a calma são nossas maiores aliadas. Afinal, a maneira como reagimos pode fazer toda a diferença entre resolver o problema ou intensificá-lo. A primeira coisa a se perguntar é: essa situação está realmente sob meu controle? Muitas injustiças acontecem fora do nosso alcance de ação, e gastar energia tentando mudar o que não podemos controlar só nos traz frustração. Quando identificamos o que está ao nosso alcance, podemos agir com sabedoria, sem nos desgastar em batalhas perdidas. Isso não significa aceitar passivamente tudo que é injusto, mas sim ter clareza sobre onde nossa ação pode gerar impacto real. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas nossa visão sobre eles. Essa frase é uma lembrança poderosa de que, muitas vezes, o que nos causa sofrimento em uma situação de injustiça não é apenas o fato em si,
mas a maneira como interpretamos e reagimos a ele. Quando mudamos nossa perspectiva, podemos encontrar serenidade, mesmo diante da injustiça. Quando é possível agir, é essencial que nossa resposta seja justa e equilibrada. A raiva e a frustração podem nos levar a tomar atitudes das quais nos arrependemos depois. Por isso, o estoicismo prega que devemos responder com clareza, baseados na razão e na justiça, não na emoção do momento. Uma ação bem pensada tem muito mais chance de gerar mudança do que uma explosão de raiva. Também é importante lembrar que muitas vezes a injustiça é uma oportunidade de crescimento. Ao passar por essas situações, podemos desenvolver nossa resiliência e fortalecer nossa capacidade de lidar com adversidades. Enfrentar injustiças nos ensina sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Cada experiência nos torna mais preparados para futuras situações difíceis. Diante de injustiças, o importante é manter a calma, agir com sabedoria e lembrar que temos o poder de escolher nossa resposta. A injustiça pode ser inevitável, mas a maneira como lidamos com ela está em nossas mãos. Ao adotar uma postura de controle e equilíbrio, você não só protege sua paz interior, mas também demonstra força e caráter. 7. Quando suas palavras podem piorar a situação. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer em uma situação complicada é simplesmente não dizer nada. Quando estamos sob pressão ou diante de um conflito, a tentação de responder no impulso é grande, mas na maioria das vezes, nossas palavras, se mal colocadas, podem piorar ainda mais a situação. É nesses momentos que a sabedoria do silêncio se torna uma ferramenta valiosa. Nem tudo precisa de uma resposta imediata, e muitas vezes a pausa pode evitar um problema maior. Uma coisa importante de se lembrar é que, em momentos de tensão, as emoções costumam estar à flor da pele. Seja em uma discussão acalorada, em um desentendimento no trabalho ou até em situações familiares, falar no calor do momento pode trazer arrependimentos. Palavras ditas sem pensar podem ferir, criar mal-entendidos e, em vez de resolver, só aumentam o conflito. Saber o momento certo de falar ou ficar quieto é uma habilidade poderosa. O filósofo Sêneca nos lembra: às vezes, até o silêncio é uma resposta. Essa frase nos ensina que muitas vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele transmite maturidade e controle sobre a situação. Quando escolhemos não responder, estamos demonstrando que não precisamos provar nada a ninguém naquele momento. O silêncio dá espaço para que a situação se acalme, evitando que a escalada do problema continue. Outro ponto importante é que nossas palavras têm peso. Uma vez ditas, elas não podem ser retiradas. Se as usamos de forma errada, o impacto pode ser profundo e duradouro. Quando percebemos que as palavras podem piorar as coisas, a escolha consciente de ficar em silêncio ou esperar um momento mais apropriado para falar pode ser a chave para manter a paz e a harmonia, seja em um relacionamento, no trabalho ou em qualquer outra situação. Isso não quer dizer que devamos evitar conversas difíceis ou fugir de confrontos necessários. Pelo contrário, em muitas situações, o diálogo é essencial. No entanto, o estoicismo nos ensina a falar com intenção, não com impulsividade. Falar quando a mente está calma e não quando as emoções estão no controle é a melhor forma de garantir que nossas palavras sejam produtivas, não destrutivas. Portanto, quando você sentir que suas palavras podem piorar a situação, escolha a sabedoria do silêncio, ou pelo menos da pausa. Respirar, refletir e falar no momento certo pode transformar completamente o rumo de uma conversa ou conflito. O controle sobre o que falamos é uma ferramenta poderosa para garantir que nossas ações contribuam para a solução e não para o problema. 8. Quando você não tem certeza do que dizer.
Todos nós já passamos por momentos em que simplesmente não sabemos o que dizer. Seja em uma situação delicada, uma conversa importante ou até mesmo em uma discussão acalorada, a falta de clareza pode nos deixar desconfortáveis. Nessas horas, o melhor conselho é simples: não tenha pressa em falar. Quando não temos certeza do que dizer, muitas vezes o silêncio ou uma pausa para pensar é a escolha mais sábia. Falar por falar, só para preencher o espaço, pode gerar confusão, mal-entendidos ou até piorar a situação. Quando nos sentimos pressionados a dizer algo sem estar totalmente seguros, corremos o risco de não transmitir a mensagem certa ou de dizer algo que não reflete verdadeiramente o que pensamos. Por isso, se você não tem certeza do que dizer, é melhor esperar até ter clareza. Quando o assunto é importante ou emocionalmente carregado, como em discussões sobre relacionamentos, trabalho ou questões pessoais, o silêncio pode ser seu maior aliado. Pausar a conversa, pedir um tempo para pensar ou até mesmo dizer "preciso refletir um pouco sobre isso", mostra que você está levando a situação a sério. Além disso, dá espaço para que as emoções se acalmem e você possa se expressar de maneira mais clara e eficaz. Uma coisa importante de lembrar é que não precisamos ter respostas para tudo imediatamente. Muitas vezes, achamos que somos obrigados a dar uma resposta instantânea, mas o tempo é uma ferramenta valiosa. Refletir antes de falar é uma forma de evitar arrependimentos e de garantir que suas palavras sejam produtivas em vez de reativas. A filosofia estoica ensina muito sobre isso. O estoico valoriza a ponderação antes da fala. Marcos Aurelius dizia: "O que não é necessário dizer, não diga." Esse conselho pode parecer simples, mas tem um impacto profundo. Nem sempre precisamos preencher os silêncios com palavras. Às vezes, o silêncio carrega mais sabedoria do que uma fala precipitada. Em resumo, quando você não tem certeza do que dizer, não tenha medo de ficar em silêncio por um momento. Use esse tempo para pensar, organizar seus pensamentos e decidir qual é a melhor forma de se expressar. Falar com intenção e não por impulso é o que realmente fortalece as conversas e evita mal-entendidos. Número 9. Antes de tomar decisões importantes. Quando estamos diante de escolhas que podem mudar a direção da nossa vida, é comum sentir uma mistura de ansiedade e dúvida. Nessas horas, a melhor coisa que podemos fazer é pausar, refletir e nos afastar do impulso de agir de maneira precipitada. Decisões importantes precisam de tempo e clareza. Antes de tomar uma decisão, é fundamental avaliar a situação de todos os ângulos. Pergunte-se: essa escolha está alinhada com meus valores e objetivos de longo prazo? Muitas vezes, tomamos decisões baseadas nas emoções do momento, mas o que realmente importa é como essa decisão vai impactar o futuro. Ao refletir sobre os prós e contras, você consegue ter uma visão mais equilibrada do que realmente importa. Outro ponto essencial é não tomar decisões quando estamos com a mente sobrecarregada. Se você está cansado, estressado ou emocionalmente abalado, sua capacidade de julgamento pode ficar comprometida. Por isso, é sempre bom dar um passo atrás, descansar e pensar com calma. Nem sempre a melhor decisão vem na hora, mas sim depois de uma boa noite de sono ou de um tempo para esfriar a cabeça. Uma coisa que ajuda muito antes de tomar grandes decisões é buscar diferentes perspectivas, conversar com pessoas de confiança, ouvir opiniões diversas e até pedir conselhos de alguém com mais experiência pode trazer uma visão que você ainda não havia considerado. Isso não significa que você deve deixar os outros decidirem por você, mas ter mais informações e ângulos pode iluminar o caminho. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar. Quando você se depara com uma decisão importante, é útil lembrar disso. Muitas vezes, ficamos paralisados pelo medo de errar, mas a verdade é que não temos controle sobre todos os resultados.
O que podemos fazer é tomar a decisão mais consciente possível, com base nas informações que temos, e aceitar que o resto está fora do nosso controle. Lembre-se de que decisões importantes exigem confiança. Uma vez que você refletiu, considerou todas as opções e buscou clareza, é hora de agir. Ficar preso na indecisão só prolonga o desconforto. Tenha fé no seu processo e principalmente em sua capacidade de lidar com o que vier depois. Afinal, a vida é feita de decisões e cada uma delas é uma oportunidade de aprendizado. Número 10. Durante conflitos em público. Conflitos em público podem ser desconfortáveis e muitas vezes embaraçosos. Quando uma situação começa a esquentar em frente a outras pessoas, o impulso é querer se defender ou resolver o problema na hora. No entanto, é justamente nesse tipo de situação que o autocontrole se torna essencial. Agir com calma em um conflito público demonstra maturidade e impede que as coisas saiam ainda mais do controle. O primeiro passo para lidar com um conflito em público é manter a calma. Quando estamos diante de outras pessoas, a pressão para reagir pode ser maior, mas esse também é o momento em que a pausa para respirar e pensar antes de falar é mais necessária. Um comentário impulsivo ou uma resposta agressiva pode transformar um pequeno desentendimento em um problema maior do que ele realmente é. Além disso, ao manter a serenidade, você ganha a vantagem de observar a situação com clareza. Isso permite que você analise se vale a pena continuar a discussão ali ou se o melhor é pedir para conversar em um local mais privado. Na maioria das vezes, levar o conflito para um ambiente mais tranquilo ajuda a resolver o problema com menos estresse e de forma mais produtiva. É importante lembrar que conflitos em público podem facilmente se transformar em um espetáculo para quem está assistindo, o que só aumenta a tensão. Ao manter um tom de voz baixo e uma postura calma, você não só evita atrair mais atenção, mas também mostra que está no controle da situação. Muitas vezes, isso por si só é suficiente para desarmar a outra pessoa e reduzir o conflito. Outro ponto a considerar é que, em público, o impacto das suas palavras e ações é amplificado. Uma palavra dita sem pensar pode prejudicar sua imagem e até suas relações pessoais ou profissionais. Por isso, o estoicismo nos ensina a falar apenas quando temos algo construtivo a dizer. O silêncio, nesses momentos, pode ser a melhor resposta até que a situação se acalme. Durante um conflito em público, o que mais importa é preservar sua dignidade e autocontrole. Ao agir com calma, você evita alimentar o caos e mantém sua integridade intacta. A melhor maneira de resolver o problema é sempre com paciência e sabedoria, e isso começa com a escolha de como você reage naquele momento. 11. O silêncio diante de falsos boatos. Quando somos alvo de falsos boatos, a primeira reação que passa pela nossa cabeça é querer desmentir tudo o mais rápido possível. Mas, muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Responder a um boato com pressa pode dar ainda mais atenção a algo que, por si só, não teria tanta importância. Ficar em silêncio, por outro lado, é uma forma de mostrar que não damos valor àquilo e que nossa verdade fala por si mesma. O silêncio não significa aceitar ou concordar com os boatos, mas sim uma estratégia para evitar que o problema ganhe mais força. Ao ficar quieto, você demonstra que não vai se rebaixar ao nível de quem espalha falsidades. É como dizem, quem não deve, não teme. Às vezes as pessoas espalham rumores justamente para provocar uma reação, e não reagir pode ser a melhor maneira de frustrar essas intenções. Manter o silêncio também permite que o tempo revele a verdade. Boatos têm vida curta, especialmente quando não encontram espaço para crescer. Quem espalha mentiras acaba se desmascarando com o tempo, enquanto a sua reputação sólida, construída por meio de ações e comportamentos, fala mais alto.
Sua atitude constante e a maneira como você se porta no dia a dia mostram quem você realmente é, mais do que qualquer palavra. Outra vantagem do silêncio é evitar entrar em discussões que poderiam sair do controle. Tentar desmentir um boato com raiva ou ansiedade só aumenta as chances de que as coisas se agravem. E quando as emoções tomam conta, a chance de piorar a situação é ainda maior. Por isso, o silêncio também é uma forma de autocontrole e proteção contra conflitos desnecessários. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle. E o que os outros falam ou pensam de nós está completamente fora desse controle. Gastar energia tentando convencer todos sobre quem somos é um caminho desgastante e muitas vezes infrutífero. Ficar em silêncio diante de falsos boatos é escolher preservar sua paz e manter o foco no que realmente importa, suas ações e seu caráter. Normalmente, o silêncio diante de boatos não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Ao não dar atenção às mentiras, você protege sua paz, sua reputação e evita cair em armadilhas emocionais. O tempo e suas ações corretas vão falar por você. E com isso, a verdade inevitavelmente vem à tona. 12. O silêncio estoico no meio de ostentações. Em meio a um mundo que valoriza tanto a ostentação, o silêncio estoico surge como uma atitude poderosa e rara. Hoje, somos bombardeados por pessoas exibindo seus bens, conquistas e estilos de vida, muitas vezes com a intenção de impressionar. Mas o que o estoicismo nos ensina é que o valor real de uma pessoa não está no que ela mostra, mas no que ela é por dentro. Ficar em silêncio diante de ostentações é uma maneira de mostrar que você não se deixa levar por aparências e que sua autoestima não depende da validação externa. Quando alguém exibe algo com a intenção de provocar admiração ou inveja, o silêncio pode ser a resposta mais sábia. Não reagir, não se comparar ou tentar competir é um sinal de que você está seguro de si. A ostentação, no fundo, muitas vezes revela insegurança, e o silêncio estoico é uma forma de evitar alimentar esse ciclo de comparações e competições vazias. Outro ponto importante é que, ao escolher o silêncio, você ganha tempo para refletir sobre o que realmente tem valor para você. Enquanto muitos estão focados no que é efêmero, bens materiais, status ou aparência, o estoico se preocupa com o que é duradouro. O caráter, a virtude, a sabedoria. E isso não precisa ser dito em voz alta. Suas ações falam por você. E o silêncio é uma maneira de manter sua paz e seu foco no que realmente importa. Muitas vezes, o desejo de ostentar vem da necessidade de reconhecimento. Mas o estoico sabe que o reconhecimento mais importante é o próprio. Não há necessidade de provar nada para ninguém quando você tem clareza de quem é e do que valoriza. O silêncio diante das ostentações alheias demonstra essa confiança interior. Você não se abala com o que os outros querem mostrar, porque está firme nas suas próprias convicções. O filósofo estoico Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa frase nos lembra que a verdadeira abundância está na simplicidade, na capacidade de estar satisfeito com o que se tem, sem a ânsia de querer mais para impressionar os outros. O silêncio no meio de ostentações reflete essa filosofia. É o sinal de que você não está preso ao jogo das aparências. O silêncio estoico no meio de ostentações é uma demonstração de força e autocontrole. Ele mostra que você não se deixa levar pelo brilho superficial das coisas e que valoriza o que realmente importa. Ao permanecer em silêncio, você protege sua paz interior e se mantém fiel aos seus princípios, mostrando que o verdadeiro poder não está em exibir, mas em ser. 13. Quando você está aprendendo. Quando estamos aprendendo algo novo, a sensação pode ser desafiadora e até um pouco desconfortável.
Afinal, sair da zona de conforto e encarar a realidade de que não sabemos tudo exige humildade. Mas é justamente nesse momento que o aprendizado verdadeiro acontece. Aprender é sobre abrir a mente, estar disposto a errar e reconhecer que o caminho é feito de tentativas e falhas. A beleza do processo está justamente em aceitar que o aprendizado é contínuo. É normal se sentir perdido ou inseguro quando estamos lidando com algo desconhecido. A chave é não se deixar abalar por isso. Quando você está aprendendo, cada erro é uma oportunidade de melhorar. Em vez de se preocupar com o que os outros vão pensar ou com a rapidez com que você avança, foque no seu próprio progresso. Afinal, cada pessoa tem seu tempo e ritmo. O estoicismo nos ensina a valorizar o esforço e a disciplina no processo de aprendizado. Ao invés de buscar resultados rápidos, o verdadeiro estoico valoriza a jornada. A paciência consigo mesmo é fundamental. Aprender algo novo exige prática, repetição e, muitas vezes, fracassos. Mas é exatamente isso que nos fortalece. É como uma planta que, com o tempo, cresce e floresce, desde que seja regada com dedicação e perseverança. Outro ponto importante ao aprender é manter a mente aberta. Às vezes, estamos tão focados em nossas próprias ideias que nos esquecemos de ouvir e absorver novas perspectivas. Aprender é estar disposto a ouvir, a observar e, principalmente, a se questionar. Quanto mais estamos dispostos a mudar nossas crenças e a aceitar que não sabemos tudo, mais crescemos. Quem tem todas as respostas não está realmente aprendendo, mas sim se fechando para o novo. Uma citação de Sêneca, o filósofo estoico, reflete bem esse processo. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Essa frase nos lembra que o aprendizado não tem fim. Não importa quantos anos temos ou o quanto já sabemos, sempre há algo novo para aprender. E essa curiosidade pela vida, esse desejo de continuar evoluindo, é o que nos mantém em movimento, tanto mental quanto emocionalmente. Quando você está aprendendo, o mais importante é ter paciência, humildade e persistência. Não se trata de saber tudo imediatamente, mas de valorizar cada passo dado. O progresso vem com o tempo, e a chave para isso é estar aberto a errar, a ouvir e a tentar de novo. Afinal, é através do aprendizado contínuo que nos tornamos melhores, não apenas no que fazemos, mas também no que somos. 14. Quando alguém está pedindo conselhos, mas não quer ouvir. Você dedica tempo e atenção, tenta ajudar, mas percebe que a pessoa está mais interessada em desabafar ou em ter sua opinião validada do que realmente em mudar. Nessas situações, a melhor coisa que podemos fazer é reconhecer que muitas vezes as pessoas não estão prontas para ouvir o que precisam, apenas o que querem. E está tudo bem. A primeira coisa a se lembrar é que, quando alguém busca um conselho, nem sempre está buscando uma solução. Muitas vezes, a pessoa só quer ser ouvida, sem que isso signifique necessariamente querer seguir as orientações que você oferece. Nesses casos, escutar com atenção pode ser mais útil do que dar respostas prontas. Às vezes, é mais importante que a pessoa sinta que foi ouvida e compreendida. Outra coisa a considerar é que mesmo quando pedem nossa opinião, nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar com a verdade. Às vezes, o conselho que você oferece toca em algo que a pessoa não está disposta a enfrentar naquele momento. Isso não significa que seu conselho não foi válido, mas que cada um tem seu tempo de assimilação. Forçar a verdade pode gerar resistência. Então, o silêncio ou uma abordagem mais suave podem ser mais eficazes. Quando percebemos que a pessoa não está realmente aberta a mudar, é importante não se frustrar. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle. Você pode oferecer o melhor conselho do mundo,
mas o que a pessoa faz com ele está fora do seu alcance. Não adianta insistir. Às vezes é preciso deixar que a pessoa siga seu próprio caminho, mesmo que isso signifique aprender com os próprios erros. Se você se encontrar nessa situação com frequência, uma abordagem útil é perguntar: você quer um conselho ou só quer desabafar? Isso pode ajudar a definir as expectativas da conversa e evitar frustrações. Se a pessoa só quer desabafar, você já sabe que a melhor coisa a fazer é ouvir. Se realmente quiser um conselho, você pode oferecê-lo com mais clareza, sabendo que há uma abertura para aquilo. Quando alguém pede conselhos, mas não quer ouvir, o mais importante é ter paciência e não se deixar abalar pela falta de receptividade. Nem sempre estamos no controle de como as pessoas vão reagir, mas podemos controlar como respondemos. O papel de quem aconselha é oferecer uma perspectiva, e se a pessoa vai aceitar ou não, isso já não depende mais de você. 15. Em momentos de reflexão pessoal. Em momentos de reflexão pessoal, a gente se permite parar e olhar para dentro, algo que nem sempre é fácil de fazer com a correria do dia a dia. Esses momentos são importantes para entender onde estamos, o que sentimos e para onde queremos ir. A reflexão pessoal é como um ajuste de rota, onde analisamos nossas escolhas, nossas ações e o impacto que elas têm em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Muitas vezes, a reflexão surge em momentos de crise ou dúvidas, quando as coisas não estão claras. Mas ela não precisa acontecer só nessas horas. Tornar a reflexão pessoal um hábito nos ajuda a evitar decisões impulsivas e nos dá uma visão mais ampla do que está acontecendo em nossa vida. Isso nos dá a chance de ajustar nosso comportamento e nossas expectativas antes de sermos levados pelos problemas. É importante lembrar que reflexão não é sobre se criticar o tempo todo. É um momento para ser honesto consigo mesmo, mas também para ser compassivo. Ninguém tem todas as respostas e todo mundo erra. O objetivo da reflexão é crescer e aprender, não se punir por decisões passadas. Às vezes, ao olhar para trás, você percebe que fez o melhor que pôde com o que sabia naquele momento, e isso já é suficiente. A filosofia estoica nos ensina a praticar a reflexão diária. Marco Aurélio, por exemplo, mantinha um diário onde refletia sobre suas ações e pensamentos. Esse exercício de autoconhecimento é uma forma poderosa de nos mantermos no caminho certo. Parar um pouco para pensar sobre o dia que passou, sobre como reagimos às situações, nos ajuda a ajustar nossas atitudes e a melhorar constantemente. Durante esses momentos de reflexão, é bom também questionar: o que eu posso controlar nessa situação? Às vezes, nos apegamos a coisas que estão fora do nosso alcance, e isso só gera frustração. Focar no que realmente podemos mudar nos dá mais poder sobre nossas ações e diminui a ansiedade. A reflexão nos ajuda a perceber onde estamos gastando energia à toa e onde podemos agir de maneira mais eficiente. Em resumo, momentos de reflexão pessoal são uma oportunidade de crescimento. Eles nos dão a chance de entender melhor quem somos e como podemos melhorar. Ao fazer disso um hábito, você não apenas aprende com os erros, mas também consegue alinhar suas ações com seus valores. No final das contas, é essa busca por autoconhecimento e equilíbrio que nos faz evoluir como pessoas. Bom, o silêncio é uma ferramenta simples, mas profundamente poderosa. Em um mundo cheio de ruído, de opiniões e pressões externas, escolher o silêncio é como encontrar um porto seguro em meio ao caos. Ele nos dá a chance de nos conectar com nós mesmos, de ouvir nossos pensamentos e de entender o que realmente importa. Quando abraçamos o silêncio, descobrimos que muitas vezes é nele que encontramos as respostas que tanto procuramos. Muitas vezes, achamos que precisamos falar para sermos ouvidos, mas o silêncio, quando bem utilizado, fala mais alto do que qualquer palavra.
Ele nos dá o espaço para observar, refletir e agir com clareza. É nesse espaço de calma que tomamos as melhores decisões, evitamos conflitos desnecessários e demonstramos nossa verdadeira força. O silêncio nos dá controle sobre nossas reações e nos permite ver as situações com mais sabedoria. Além disso, o silêncio tem o poder de transformar nossas relações. Ao ouvir mais e falar menos, nos tornamos mais presentes, mais atentos ao que o outro tem a dizer. Isso fortalece os laços, melhora a comunicação e evita mal-entendidos. O silêncio não é um vazio, mas um espaço de conexão profunda, tanto com os outros quanto com nós mesmos. Em última análise, o silêncio é uma ferramenta de crescimento pessoal. Ele nos ajuda a manter a calma em meio ao caos, a enxergar as coisas com mais clareza e a agir com sabedoria. Ao praticá-lo, encontramos uma força interna que muitas vezes fica escondida no barulho da vida cotidiana. E essa força é o que nos transforma, nos faz evoluir e enfrentar os desafios com mais equilíbrio e confiança. Agora é a sua vez. Que tal aplicar essas dicas de silêncio na sua vida e observar o impacto? Reserve um momento para refletir, pratique o silêncio em situações desafiadoras e veja como isso pode transformar suas reações e relações. Depois, compartilhe suas experiências nos comentários. Como o silêncio ajudou você? Eu adoraria saber. E se você gostou desse conteúdo e quer mais dicas sobre crescimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e assistir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela.